Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula ao vivo. Só para lembrar, né? Esse é um momento em que, para a gente conseguir interagir, para que vocês tragam aí as dúvidas referentes ao tema. É o momento, né, dessa interação, dessa proximidade entre o aluno e o professor, que a gente sabe que falta muito quando se trata de uma rotina online. E a gente quer trazer essa rotina síncrona, né? Então, que a gente possa se comunicar de uma forma mais direta, não só através né, do WhatsApp, não só através da plataforma do plantão de dúvida, mas essa live é esse momento para que vocês possam interagir de forma mais direta com a gente, com os outros colegas também, tá? Essa segunda live, a gente vai, né, nós propusemos aqui a parte de motivação relacionada à rotina de estudos. Para quem não assistiu a primeira live eu falei um pouco sobre o que que é cognição, o que que é inteligência, falei sobre a teoria das inteligências múltiplas. Então, essa live deu um probleminha lá, mas eu regravei ela, ela tá disponível já para vocês na plataforma. Gente, é um conteúdo muito rico, vale muito a pena assistir a primeira live e essa é uma continuação. Lá na primeira eu falei um pouquinho sobre motivação, que a motivação é algo importante, isso não vale só para uma rotina de estudos, né? Isso vale para a nossa vida de uma forma geral, para que a gente atinja nossos objetivos, tá bom? Para quem não sabe, para quem não viu a primeira live, vou me apresentar rapidamente. Me chamo Larissa, sou professora de biologia, né? Então vocês me conhecem pela plataforma. Eu sou mestre em psicobiologia pela Unifesp São Paulo e eu sou especialista em neurociência aplicada à educação pela Santa Casa, tá? Então, toda a minha especialização é voltada para a parte de neuro, apesar de no mestrado eu ter trabalhado com ratinhos, com animais. Quando eu fui para Santa Casa, foram 2 anos de especialização, tá, gente? Maravilhosa Santa Casa. Então lá eu me dediquei mais à parte humana, tá? Então por isso que essas duas primeiras ficaram comigo, já que é a minha área de especialização, tá bom? Então, galera, vamos começar, né? Primeiro, o que que é a motivação? A motivação, ela é um processo neuronal, ela é um processo comportamental ali, né? É como se fosse uma força interna para te impulsionar para você atingir um determinado objetivo, tá? A motivação, ela tem ali, né, a neurociência, então a parte de pesquisa, ela já desvendou algumas conexões, algumas redes neuronais ligadas à motivação. Então, nós sabemos hoje que o sistema de recompensa, que é um sistema formado pelo córtex pré-frontal, pelo núcleo accumbens e a área tegumentar ventral, que eu vou mostrar para vocês, essas três áreas, elas são envolvidas na geração e no processamento e na modulação da motivação, tá? Então, vocês como estudantes, é impossível vocês manterem uma rotina de estudo, vocês conseguirem se focarem nesse objetivo se não tem motivação. E para a gente entender como a gente vai modular a motivação, como a gente vai conseguir moldar, a gente precisa entender o que é ela, onde ela é gerada e o que que pode influenciar nessa motivação nossa para os nossos estudos, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de recompensa. O sistema de recompensa tem vários neurotransmissores que vão mediar esse sistema, mas o principal é a dopamina, tá? Então, só pra gente reforçar algumas coisas. Quando a gente fala sobre dopamina, sobre neurotransmissor, vamos lembrar que o nosso sistema nervoso ele tem dois tipos de comunicações sinápticas, tá? Vocês vão aprender lá comigo na aula maravilhosa que vocês vão ter de sistema nervoso. Aula aqui, ó, que especialista, gente. Que sinapse é uma região, tá?
Quando a gente fala que o neurônio se comunica com o outro, a gente vai chamar de comunicação sináptica, tá? Essa comunicação sináptica, ela pode ser elétrica ou ela pode ser química. Elétrica é quando você tem um contato físico entre os neurônios e não precisa de um mediador químico. Você não precisa de um neurotransmissor para que um neurônio estimule o próximo, tá? A maioria das sinapses não são elétricas. Então, o neurônio não está ali em contato direto com outro neurônio. A maioria das sinapses são químicas, como eu coloquei aqui para vocês. Vocês têm ali o axônio de um neurônio, que seria o finalzinho dele, lembrando que o neurônio é uma célula, tá? Então você tem ali, né, o finalzinho desse neurônio que a gente chama de axônio. E aqui no finalzinho você tem vesículas de neurotransmissores, tá? E esses neurotransmissores são os mediadores químicos que são liberados do neurônio pré-sináptico e vão agir no neurônio pós-sináptico. Os neurotransmissores, eles têm duas classes básicas. Ou eles são excitatórios, ou eles são inibitórios, tá bom? Então, esses neurotransmissores excitatórios, eles vão estimular o próximo neurônio, porque eles abrem canais de sódio, tá? Sódio, aquele íon importante para neurotransmissão. Se o neurotransmissor é inibitório, ele abre canal de cloro. Gente, é basicamente isso, tá bom? Excitatório abre canal de sódio, inibitório abre canal de cloro. Tem nada a ver com potássio, cloro, tá bom? Lá na aula de neurotransmissão vocês vão entender melhor o que seria essa inibição e essa estimulação. Todo neurônio que ele é estimulado, que um neurotransmissor excitatório liga nele, ele será despolarizado, tá bom? Então, galera, a dopamina, ela age como neurotransmissor excitatório em várias áreas aí do sistema nervoso, tá? Mas aqui a gente vai focar no tal sistema de recompensa, que é formado por três áreas diferentes, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse sistema de recompensa. Como eu falei para vocês, nós temos três áreas importantes, não são só essas três, mas essas são as mais importantes. Córtex pré-frontal. Então vamos lá. O córtex pré-frontal, gente, ele é uma área que fica atrás da testa. A gente tem o que a gente chama de córtex frontal, tá? Aí a gente tem o parietal aqui em cima, temos o temporal e o occipital. Então, são três, né? São aí quatro córtex diferentes. E dentro do córtex frontal, a gente tem uma área bem mais no início, que a gente chama de pré-frontal, tá bom? Esse córtex pré-frontal, ele é. Quem assistiu a primeira live viu que eu falei muito sobre ele. Ele é muito importante para a parte de aprendizagem e memorização, porque o córtex pré-frontal, é onde está concentradas as funções executivas. Quais são as funções executivas? Ó, controle inibitório. O que é controle inibitório? Quando eu estou estudando, eu preciso inibir, por exemplo, estímulos externos, para que eu consiga concentrar a minha atenção ali no conteúdo. Então, olha a importância de você ter um córtex pré-frontal, um córtex pré-frontal funcional. Por exemplo, no TDAH, a gente tem um córtex pré-frontal com algumas disfunções. Por isso a dificuldade de inibir ali, né? Então, inibir estímulos externos e focar a atenção, né? Muitos alunos com TDAH, eles acabam ouvindo música, mas aí músicas, né, com clássicas ou que não tenham letras, para conseguir inibir os estímulos externos, tá? Então, olha como o córtex pré-frontal ele é importante. No planejamento, eu preciso planejar minha rotina.
Eu preciso planejar que em um determinado momento eu vou precisar fazer meu almoço, eu vou precisar, enfim, levar meu filho na escola. Então, o planejamento de um dia envolve o córtex pré-frontal, tá? Tomada de decisão. Muito importante, gente. Poxa, percebi que o modo que eu estou estudando não é ideal, não está repercutindo o efeito para mim. Então, eu preciso tomar uma decisão que é alterar esse modo de estudo, alterar a minha rotina. Talvez começar a estudar às 8 em vez das 7 vai ser melhor para minha rotina de estudo. Então, essa tomada de decisão também quem vai fazer é o córtex pré-frontal. Flexibilidade cognitiva, que falta em muitos alunos, precisamos treinar. Em uma aula, gente, eu vou lá falar para vocês assim, ó, um exemplo assim, bem fictício. Olha, a água é líquida, portanto, a água ela vai tomar a forma do recipiente, beleza, gente? Algo bem aqui simples. E aí, eu apresentei para vocês na aula a água dentro de um copo. O que que é flexibilidade cognitiva? O que que eu espero? Que quando tiver um exercício dizendo que tem uma água, né, a água, né, a substância água dentro de uma jarra, você entenda, ah, a professora falou que a água é líquida, que ela vai tomar a superfície do recipiente, né, a superfície não, né, mas o formato do recipiente. É você entender que aquela água, ela vai se comportar da mesma forma dentro do jarro. Parece uma coisa super boba, mas não é. E aí é a dificuldade que a gente tem dentro das aulas. É o cuidado que muitas vezes aqui na Neuralha a gente tem dentro das aulas, né? De tentar passar contextos diferentes para que vocês consigam ter essa flexibilidade cognitiva. Porque eu poderia chegar e falar, "Ah, água é líquida." E a partir daí, você desenvolver a flexibilidade cognitiva de entender que o fato dela ser líquida faz com que ela se comporte da mesma maneira, mas que ela vai tomar ali a forma do recipiente. Mas nós sabemos que isso não é tão simples assim para os estudantes, porque isso depende de fatos que vieram lá atrás do ensino fundamental, do ensino médio, e que muitas vezes isso não foi trabalhado, né? Nem por uma falta ali de uma falta de competência do professor, mas porque são muitos alunos, são outras coisas que interferem, tá? Então, a flexibilidade cognitiva é quando eu explico uma coisa em aula, vocês conseguirem aplicar em diferentes contextos. E aí, Larissa, como que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso através de exercícios. Os exercícios vão trazer para vocês os contextos diferentes, que nem sempre esse contexto foi dado em aula, porque a gente não consegue colocar todos os contextos que um conteúdo pode aparecer, tá bom? Então, você vai trabalhar a tua flexibilidade cognitiva lá nos exercícios ou através de outros métodos que eu vou apresentar aqui, tá bom? Memória de trabalho é aquela memória de retenção imediata do conteúdo. Então, eu acabei de explicar, né? Ai, olha, então são três áreas envolvidas: córtex pré-frontal, núcleo accumbens e área tegumentar ventral. Memorizou rapidamente? Essa é a memória de trabalho, que é extremamente importante para que esse conteúdo vire uma memória de longo prazo, tá bom, gente? Então, a memória de trabalho é muito importante. Monitoramento de erros, então envolve, olha, isso que eu falei pra vocês. A minha rotina, alguma coisa que não deu certo. Percebi que o horário que eu tô acordando não tá sendo legal, ou o jeito que eu tô assistindo a aula na velocidade 2, né, galera? A gente coloca, eu sei que se coloca, tá? Enfim, eu não tô conseguindo anotar, então monitorar aonde está o erro, né? Então, gente, a gente vai errar, a gente não é, ninguém começa o ano estudando da forma que vai dar certo sempre, tá? Então, esse monitoramento de erro também é feito aí pelo córtex pré-frontal, tá? Regulação das emoções, que foi algo que eu trabalhei na aula passada. Então, olha a importância, né, do córtex pré-frontal. Pera, eu tô assim me sentindo estressado, eu tô me sentindo frustrado, né? Você saber identificar o sentimento, quem faz isso é córtex pré-frontal, porque quem gera o sentimento e processa é o sistema límbico. Ele simplesmente vai gerar o sentimento. Mas quem vai pegar esse sentimento?
reconhecer, identificar, validar e analisar é o córtex pré-frontal. E isso a gente chama de inteligência emocional ou inteligência intrapessoal, tá bom? Motivação e persistência, né? Então, persistir naquele conteúdo ou persistir no meu objetivo, que é estudar para eu passar no vestibular. Então, quem vai fazer isso é o córtex pré-frontal. Porque se depender do sistema límbico, galera, sistema límbico que gera as emoções, meu Deus. É muito desgastante estudar. Cara, não vamos estudar, não. Vamos ali ver um filme, vamos fazer outra coisa, vamos desistir, porque é mais fácil, gasto menos energia, e é isso que o nosso cérebro vai buscar. Por isso a importância do córtex pré-frontal para regular esses comportamentos emocionais, tá? Controle da atenção, como eu falei para vocês, o controle inibitório, que envolve focar a atenção. Larissa, tô assistindo a aula e eu tô fazendo o exercício junto. Péssimo, péssimo. Nossa, achando que tá fazendo um vantajão. Não, gente, tá? Quando você assiste a aula e você faz qualquer outra atividade junto, roda o feed, faça exercício, sei lá, qualquer outra coisa. Você está dividindo a sua atenção e está acontecendo uma menor retenção da informação. Eu sei que é muito difícil ter o controle inibitório, né? De você controlar, inibir as distrações externas e internas, porque os nossos pensamentos são distrações internas também. Eu sei que é difícil fazer isso, mas a gente consegue isso treinando com o tempo. Cara, não vou mexer no celular. Ó, Larissa, não tô dando conta de permanecer 1 hora, que é a hora da aula. Então vamos fazer de 20 a 25 minutos? 25 minutos, coloca lá o despertador. Pronto. Vai focar, tenta. Vai ser difícil no começo, mas você vai tentar controlar os estímulos externos. Controla, coloca um ruído branco, né? Pode ser som de chuva, pode ser música instrumental. Tenta regular os pensamentos. Eu sei que no começo vai ser mais difícil, mas com o tempo isso fica mais fácil. E isso vai depender muito da tua persistência, tá bom? E aí nós temos também resoluções de problemas que também depende aí do córtex pré-frontal, tá? E aqui nós temos algo desfavorável, tá? Quando a gente fala do cérebro adolescente, a adolescência para neurociência vai até os 25 anos. E aí nós temos algo que acredito, vocês têm quantos anos aqui, galera? Manda aí pra mim no chat, só para eu ter uma noção de quantos anos vocês têm. O que acontece é que no córtex pré-frontal, né, ele é maturado efetivamente quando atinge 25 anos. Então vamos ver aqui as idades. 27. Jamile, maturou faz pouco tempo. Tiago, estamos na merda ainda, não maturou, Tiago. 17, Amanda tá 19, 25, 20. Então, galera, o córtex pré-frontal efetivamente ele, né, termina a maturação com 25 anos, né? E todas essas funções executivas dependem da maturação do córtex pré-frontal. Mas a gente pode treinar esse córtex, tá? Vamos já ativar ele aqui para melhorar a nossa performance acadêmica, beleza? E aí, galera, várias coisas podem interferir na maturação do córtex pré-frontal, como o uso de drogas de abuso, álcool, maconha, cocaína, Ritalina. Então, né, se você não tem um diagnóstico, se você não tem ali, né, um laudo para fazer o uso desse medicamento, Ritalina, Venvance, não faça, porque isso pode prejudicar a tua maturação cerebral, pode prejudicar todo o processo, pode gerar uma depressão, uma ansiedade. Então é importante a gente ter noção que tudo isso influencia na nossa maturação do córtex pré-frontal e até em consequências psíquicas depois aí dos 25, tá? Então agora vamos continuar aqui. Vamos lá, deixa eu ver, passar aqui. O núcleo accumbens, ele é importante, né, aí principalmente, né, para o reforço, né, para o reforço dos comportamentos, que é o processamento da recompensa, que é o que eu vou falar com vocês, tá?
No núcleo accumbens é aonde tem efetivamente a liberação da dopamina. Tem um livro, gente, que eu não vou lembrar o nome dele, mas é da Susana Herculano, que chama Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate. Eu acho que é isso. Sexo, Drogas, Rock and Roll e Chocolate. Não é sobre apologia a isso, mas ele é um livro didático, é uma neurociência, digamos assim, como é que fala, gente? Divulgação da neurociência, né? Que fala sobre a liberação de dopamina no núcleo accumbens com sexo, drogas, rock and roll e chocolate, né? Mostrando que várias coisas podem influenciar na liberação de dopamina no núcleo accumbens e reforçar comportamento, né? Eu vou falar isso com vocês. Então, comer algo gostoso, né? Então, chocolate, uso de drogas, de abuso, sexo, ouvir música que eu gosto, comportamentos prazerosos, eles podem liberar dopamina no núcleo accumbens e reforçar esses comportamentos, né? Por isso, o vício das drogas, né? Uma das coisas que as drogas fazem no nosso sistema nervoso é aumentar a liberação de dopamina no núcleo accumbens, trazendo a sensação de prazer e euforia, e isso né, traz aí essa sensação de bem-estar, isso é reforçado e por isso tem o comportamento aditivo, né? Então, a dependência. Eu quero de novo sentir aquele comportamento prazeroso, já que normalmente as drogas, elas causam uma liberação imediata de dopamina, né? Eu acabo de usar a droga, eu tenho um efeito ali no núcleo accumbens. Então, quanto menor o espaço entre o comportamento e o efeito, né, da liberação de dopamina no núcleo accumbens, maior o efeito aditivo, tá? Então, por isso que drogas que normalmente atingem muito rápido o sistema nervoso central, elas têm um potencial maior para adição, como é o caso do crack, como é o caso da cocaína, tá? O álcool, ele tem um menor, digamos assim, um menor grau para adição imediata, porque demora mais para atingir ali, já que ele, né, o álcool ele vai passar pelo sistema gastrointestinal, então tem uma absorção pelo esse sistema, ele demora mais para chegar até o sistema nervoso, né? Enquanto você pode ter uma adição, dependendo da pessoa, da predisposição genética, à cocaína por mais ou menos aí, né, sei lá, 3 meses de uso, o álcool demora mais, por volta de 5 anos de uso, né? Mas é entender que é uma droga tão danosa quanto qualquer outra, o álcool, tá? Só tô dizendo a relação entre o comportamento de uso e o efeito daquela droga, tá bom? Então, como eu falei para vocês aí, nós temos o reforço do comportamento, né? Mediação do prazer e da euforia. Então, a liberação da dopamina nessa região cerebral vai mediar essa sensação de prazer e euforia. Controle do esforço para obter recompensa, eu vou falar sobre isso também. Está relacionado ao aprendizado também, regulação de comportamento aditivo, que foi isso que eu falei para vocês, né? Da dependência psíquica e química da droga, tá? E a influência da resposta emocional, beleza? A área tegumentar ventral, chamada de VTA também, ela é importante também para regular a liberação de dopamina, já que ela vai ativar, né, muitas vezes a VTA, ela vai mandar né, o neurônio sai da VTA, o axônio dele, e ele vai até o pontinho vermelho, que é o núcleo accumbens. Então, essa é a ligação, né? Quando a gente fala ligação entre áreas cerebrais, a gente está falando que o neurônio, o axônio de um neurônio, sai dessa área e vai fazer uma comunicação sináptica nessa outra área, tá? Modulação do sistema de recompensa, regulação de motivação, mediação de prazer e euforia, então, né, porque vai ativar essa área, tá bom? Vamos então entender, aqui eu trouxe para vocês, gente, uma imagem. Nós temos aqui a área tegumentar ventral, que vai fazer conexão com o núcleo accumbens e que vai fazer conexão com o córtex pré-frontal. Por exemplo, quando a gente tem um comportamento de aditivo, de uso de drogas, muitas vezes as drogas elas causam uma liberação excessiva de dopamina no núcleo accumbens e elas inibem o córtex pré-frontal, que é aquela área responsável pelo planejamento, tomada de decisão, raciocínio lógico, tá? Então você tem esse comportamento cognitivo quando você faz uso de uma droga de abuso, tá bom? Vamos continuar aqui.
Vamos falar sobre reforço e punição, tá bom? Reforço que tá ligado ao sistema de recompensa, tá bom? Tanto o reforço quanto a punição. A gente pode ter reforço positivo e negativo e punição positiva e negativa também, tá? O reforço positivo é quando você tem, você executa um comportamento e esse comportamento gera uma resposta positiva para você. Então, por exemplo, assim, elogiar o aluno por estudar. Você estudou e aí o professor fala, ó, ou você, né, responde uma pergunta na aula e o professor fala, nossa, muito bem, mandou bem. Esse reforço positivo, né? Ou quando você estuda e você acerta as 15 questões daquele conteúdo que você estudou, tá? Então você percebe que o fato de estudar gerou para você uma resposta positiva. Isso libera dopamina no núcleo accumbens e reforça esse comportamento. Então, eu vou continuar estudando para que eu tenha acertos ali após o meu estudo, tá? Ou quando você termina o seu dia e você sente que você deu conta de fazer o que você programou, porque você fez uma rotina aonde você foi capaz de cumprir o que você estabeleceu, né? E você sente aquela sensação de prazer, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Vocês sentem isso? Após um dia que você consegue ali bater as suas metas, né? Então você percebe, você sente aquela sensação de prazer, aquela sensação de bem-estar. Isso tende a reforçar. Então a gente percebe como a disciplina, ela reforça esse comportamento. E nós temos também o reforço negativo, tá? Então eu percebo que um comportamento, né, a frequência de um comportamento, ele pode remover um estímulo aversivo. Então, eu percebi que começar a estudar, por exemplo, a partir das 9, isso me ajuda. Então, né, que nem seria isso. Vamos pensar assim, numa situação de recompensa. Então eu percebi que organizar bem a minha rotina de estudos e criar um cronograma factível tirou de mim aquela ansiedade. Então isso seria um reforço negativo. Eu estou tirando, né? Eu tirei o fato de eu organizar tirou tira ali de mim essa sensação negativa, tá? Ou pode até ser assim. Vamos até pensar na nossa rotina de estudos. Eu vou, então, ali, tirar uma tarefa difícil da lista após um aluno se esforçar. Já sei. É, gente, mandei muito bem hoje. Estudei toda a biologia, estudei toda a geografia e eu resolvi que hoje eu mereço dar um descanso da matemática, já que eu bati essas duas metas que eu queria. Então, hoje, em vez de fazer 3 lições de matemática, eu vou me dar a fazer apenas uma. Então, eu tiro algo que seria negativo para mim, tá? Esse é o reforço negativo, tá? Então, isso tende a reforçar o comportamento. Então, eu vou manter meu foco em português e matemática no dia seguinte, e aí eu vou tirar uma liçãozinha de geografia, tá bom? Então, colocando na rotina de vocês. A punição, ela já vai ser diminuir a frequência de um comportamento ao adicionar ou remover um estímulo, tá? Então, a punição é um pouquinho diferente do reforço, tá bom? Então, a punição positiva, eu vou adicionar algo desagradável, então, dar um sermão por um mau comportamento, tá? Então, a punição, gente, ela seria como até uma autocrítica, né? Então, eu acabei ali adicionando mais conteúdos porque eu atrasei no outro dia. Então, eu vou adicionar um conteúdo a mais nesse dia seguinte, porque no dia anterior eu atrasei, então eu vou me punir ali, né? Eu vou adicionar esse dia a mais ali, né? Esse dia a mais não, essa matéria a mais. E a punição negativa é remover algo agradável. Então, como eu não estudei ontem, já adicionei algo hoje, né? Então, ontem eu não estudei geografia, vou adicionar geografia no dia de hoje. Punição positiva, vou me punir adicionando algo.
E além disso, hoje eu não vou comer chocolate, tá? Porque ontem eu não cumpri com a meta. Aqui, galera, não estou dizendo que punição é algo bom para o nosso comportamento. A gente acaba fazendo a punição, né? É como uma autocrítica e não é algo que eu recomendo. Eu recomendo muito mais o reforço, porque o reforço é muito mais ligado à autocompaixão, né? É você entender que a rotina não foi legal e aí alterar a rotina para você conseguir atingir o objetivo. A punição excessiva, ela pode ativar vias de estresse, ativar a liberação de cortisol, a liberação de adrenalina. Você pode até ter uma inibição em córtex pré-frontal e diminuir a persistência. Então, a punição não é algo recomendado pela neurociência, digamos, relacionados a uma rotina de estudos. É muito mais o reforço positivo e o reforço negativo. Então, eu vou me reforçar positivamente quando eu executo um comportamento. Olha, como eu consegui dar conta da minha rotina, hoje eu vou comer um chocolate. Reforço positivo. Como eu consegui aqui dar conta de duas matérias, eu vou tirar uma matéria de geografia. Esse é o reforço negativo. A punição, ela não é recomendada, é muito mais recomendado o reforço, que vai ativar ocitocina, vai ativar parasimpático, áreas relacionadas ao prazer e bem-estar, tá bom? Conta pra mim aí, qual que você pratica? Você pratica o reforço ou a punição? Quero saber. Vai, gente, conta pra mim aí. Reforço ou punição? O que que vocês estão praticando mais nessa rotina de estudo de vocês? E aí? Reforço ou punição, galera? Punição, né, Ana? A gente faz muito com isso com a gente, né? Então, assim, já aprendemos aqui que punição não dá certo, né? Então, neurocientificamente falando, é muito melhor a gente trabalhar com a autocompaixão e com o reforço do que com a punição e com a autocrítica. É que durante toda a nossa vida nós aprendemos que a autocrítica é algo bom. Não, né? A autocrítica do jeito que ela é feita, não. Então vamos mudar a autocrítica por autocompaixão. Não é você minimizar seus erros, é você usar o córtex pré-frontal para identificar o erro, analisar, ver por que que ele aconteceu e tomar uma decisão que é alterar a sua forma de lidar com os estudos para melhorar a sua performance, tá bom? Continuando aqui, galera. Agora, vamos falar sobre motivações. Existe a motivação intrínseca e existe a motivação extrínseca. Nós temos a motivação extrínseca, que pode ser o chocolate, que pode ser assistir um filme, que pode ser uma viagem, que pode ser ganhar muito dinheiro passando no vestibular e fazendo medicina. Gente, pode ser. Né? Passar no vestibular, então eu vou ser reconhecido pelos meus amigos, eu vou ser reconhecido pela minha família. Gente, vamos humanizar tudo isso, que é muito gostoso. Falar, olha, como eu sou inteligente, passei numa boa faculdade, tá tudo bem. Tá tudo certo aqui, tá? Vamos nos humanizar, somos seres humanos. Mas também tem a motivação intrínseca, que é o nosso interesse pelo conteúdo. É o nosso, cara, eu amo biologia, eu amo estudar endócrino, e isso me motiva. Ou eu amo estudar geopolítica. Então existem as motivações intrínsecas também, tá? Que tá relacionado ao nosso autoconhecimento, que tá relacionado à nossa inteligência emocional, tá? E tem as motivações extrínsecas, que é o reconhecimento, que é o dinheiro, que é uma viagem, que é um chocolate. E tá tudo certo, gente. Nada daqui, né? Tudo é válido, tá bom? Eu, durante muito tempo, né, o meu sonho é finalizar meu doutorado, não finalizei, porque eu precisava ganhar dinheiro, galera. Não sei se vocês sabem, mas a vida acadêmica não te dá muito dinheiro. E eu queria viajar, queria fazer um intercâmbio. E acabei falando, cara, eu vou começar a dar aula, que é algo que eu amo também, tá, gente? Vocês percebem isso, eu amo dar aula.
mas eu também amo fazer pesquisa. Eu acho que a gente pode fazer os dois. Um dia ainda eu volto para o meu doutorado e ainda quero fazer em uma grande universidade, Harvard, Yale, vamos ver se eu vou conseguir. E eu quero fazer cara de educação, que é o que eu amo. Mas enfim, galera, lógico que eu queria fazer um doutorado porque eu amo pesquisa, eu adoro neuro. Mas vocês acham que eu não queria fazer um doutorado porque eu também não queria ser chamada de doutora? E ser reconhecida, falar, cara, fiz um doutorado. Lógico que eu quero. E tá tudo certo, tá? A gente precisa começar a se humanizar, gente. Quero fazer medicina porque medicina é um curso difícil. E a galera vai falar que eu sou inteligente. Lógico, tá tudo bem. E ao mesmo tempo você falar motivação intrínseca. Cara, eu quero fazer porque eu quero fazer a diferença. Eu quero ser um médico diferente. Eu quero trabalhar nos Médicos Sem Fronteiras. Eu quero trabalhar na Cruz Vermelha. Uma coisa não exclui a outra, tá? A gente precisa juntar as duas motivações para ajudar na nossa rotina de estudos, tá bom? Vamos lá, galera. Eu tinha uma coisa a mais. Eu acho que eu troquei o slide. Peraí, que eu tinha um que eu tinha que falar. Cadê? Será que eu excluí ele? Eu coloquei. Ah, tá aqui. Não, não era. Depende de pressões sociais. Calma aí, deixa eu achar ele. Aqui. Não, não é esse aqui também, não. Não. Ai, gente, acho que eu excluí sem querer. Mas tudo bem, eu vou falar aqui. A motivação intrínseca, que é interna, ela depende muito do nosso autoconhecimento, né? Da nossa inteligência emocional. Da gente entender por que a gente está estudando. Então, eu estou estudando porque eu quero passar numa boa universidade, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero fazer a diferença. Eu vou falar como se fosse eu pensando, né? Eu quero fazer biologia porque eu vou ser professora em algum momento da minha vida, né? Independente se eu fosse fazer um doutorado, eu queria virar professora universitária e eu quero fazer a diferença. Eu tenho dislexia, eu sofri muito na minha infância, eu me achava muito burra, eu me achava incompetente e toda vez que eu vejo alguém se sentindo assim quando eu tô dando aula, me ativa algo dentro de mim, né? A minha criança interna. E eu tento explicar de todas as maneiras e formas para aquela pessoa entender. E toda vez que eu não dou uma aula boa ali, eu sinto isso, eu sinto que eu não fiz o meu papel. Então, a minha motivação intrínseca, para mim, gente, uma das maiores felicidades, vocês não têm noção. Quando eu explico e eu vejo na cara do aluno que ele entendeu algo que ele não entendia há muito tempo. Ou quando eu recebo uma mensagem, alguém fala, Pro, aquela aula sua de síntese proteica, eu nunca tinha conseguido entender, eu entendi. Cara, aquilo pra mim é uma motivação intrínseca muito grande, porque é algo que vem da minha vivência, vem aí de algo que eu passei, das minhas experiências, em que eu quero muito ajudar os alunos a compreenderem mesmo o conteúdo, né? Quando eu e a Mari criamos a Neuralia, nunca, lógico, gente, a gente precisa de dinheiro porque vivemos um mundo capitalista, mas para mim nunca vai fazer sentido isso virar apenas algo comercial para mim. Eu quero fazer a diferença. Eu quero conseguir fazer com que os meus alunos consigam passar barreiras, eles consigam entender aquele conteúdo, atingir os objetivos, e eu quero poder ajudá-los, coisa que eu não fui. Então, lá no meu ensino médio, eu não tive bons professores, né, algum ou outro, mas eu não tive uma boa professora de biologia, eu dependia de estudar sozinha. Eu não tive ali uma professora para entender que eu tinha dislexia, para me informar isso. E para mim foi uma grande dor, né? Então me senti incapaz. Eu achava que todas as minhas amigas iam passar no vestibular, menos eu, porque eu não era capaz. Eu tinha muita dificuldade em ler, em escrever. Eu tive a tendinite no último ano, de tanto que eu escrevi. E, enfim, essa é uma motivação minha intrínseca, né? Então, assim, ajudar mesmo os alunos, quem, né, atingirem ali os objetivos e os sonhos, né? Mas eu tenho as minhas motivações extrínsecas, que são ali as minhas conquistas, falar, cara, a empresa tá crescendo porque a gente é boa no que faz. E agora eu consigo comprar comida para meus gatinhos. Então, assim, eu consigo viajar, eu consigo fazer as coisas que eu quero. Eu tenho meus elogios, né? Isso é motivação extrínseca, eu ser elogiada, eu ver minha empresa crescendo, eu ver as pessoas interagindo com o meu Instagram. Então,
Essas são as minhas motivações extrínsecas. E tá tudo bem. Entendem que as duas coisas fazem eu persistir todos os dias, né? Faz eu vir aqui criar essa aula pra vocês e falar, cara, vai ser uma aula da hora. E eu quero que eles aprendam, que eles entendam sobre as motivações e que eu possa fazer a diferença aí na vida deles. Então, isso me ajudou a criar essa aula pra vocês, tá? Então, é entender que as duas motivações são importantes, beleza? Ajudei vocês um pouquinho? Fez sentido? Eu acho que talvez a gente não admite muitas nossas motivações extrínsecas. O que que vocês acham? Conta pra mim aí. Deixa eu ver aqui. Não é, gente? Tem muito isso. Eu acho que a gente tem que ser mais humana, né? Mas são muitos anos de terapia, viu, Ana? Muitos anos. E aí a gente vai conseguindo melhorar, né? Beleza, galera? Então vou continuar aqui. Estamos quase terminando, tá? Fatos que podem alterar a motivação de vocês, né? Eu sei que são coisas super batidas, mas que se eu não falar, às vezes não faz diferença. Privação de sono, né? Então eu sei que vocês colocam aí os estudos em primeiro lugar, mas aqui fica uma dica de quem trabalhou com sono, né? Durante aí pelo menos 8 anos da minha vida eu trabalhei com sono, gente. Com sono não, mas com o fenômeno sono, tá bom? Trabalhei com sono, trabalho ainda, né? Trabalhei com privação de sono desde a minha iniciação científica, né? Trabalhei aí com a doutora, né? Pós-doutora aí, Débora Hippolyte, que é uma grande estudiosa na área de sono aqui em São Paulo. Tive o prazer de trabalhar com ela, maravilhosa. E o que acontece, galera? O sono ele é essencial para o processo de aprendizagem. A privação de sono, ela vai desencadear alteração de humor, ela vai desregular toda a neurotransmissão, tá? Ela ativa muitos sistemas inibitórios. Então, assim, nós já sabemos que a privação de sono, ela prejudica, a aquisição da informação. Hoje eu tô aqui conversando com vocês. Se vocês estiverem privados de sono, vai ser mais difícil vocês adquirirem essa informação. Essa informação, ela não é automaticamente já armazenada na memória de longo prazo, lá no neocórtex, que é a casquinha do encéfalo, tá bom? Então, primeiro essa informação, ela é codificada. Agora vocês estão codificando. Vocês estão lendo o slide, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo gesticular, vocês estão processando, codificando. Codificou. Aí isso é armazenado, mas fica de forma lábil, tá? Lábil é uma forma sensível, que a qualquer momento isso pode desaparecer, digamos assim. E fica armazenado numa região chamada de hipocampo, localizada aí no sistema límbico, tá? Então, codificou, armazenou. Aí tem que consolidar. A consolidação é um processo que demora de horas, né, até alguns dias. Então, nós temos aí consolidações que dependem de síntese proteica, tá? Então, depende de uma demanda de vias intracelulares. Então, galera, dessa informação lábil, para ela se tornar consolidada, várias coisas podem interferir, como a privação de sono. Então, hoje você teve essa aula comigo, e aí você não dorme direito à noite. Isso pode prejudicar totalmente a sua consolidação dessa informação e no outro dia você sente que você não lembra de nada, tá? Então, é importante entender que a privação de sono. E aí, galera, vamos supor. Ah, Larissa, quantas horas vocês dormem? Vai, conta pra mim. A média de horas de sono por semana que vocês têm. Que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. 8 horas. 8 horas, perfeito. Quem falou 8? Clara. Ah, maravilhosa, gente. Tiago do céu, a gente vai sentar e conversar, menino. Jamile tá bom, tá? É, eu já vi cada. Não, gente, assim, conversando com uma amiga de uma amiga, ela falou pra mim: Olha, eu tenho. Assim, parece que quando eu tô dormindo, eu tô perdendo meu tempo. Eu, assim, ó, com o meu olho. Eu falei, pelo amor de Deus, não, gente. Vamos lá. Vocês têm um cérebro adolescente, a grande maioria. Precisam aí de pelo menos 8 horas de sono. Isso é o ideal, tá bom? Ah, Larissa, mas com 6 horas eu tô tão bem. Cuidado, gente. Cuidado. Hoje, tamo aí. Mas restrição de sono pode causar
pode aumentar o risco de doença cardiovascular, pode aumentar o risco de doença autoimune. Existem vários estudos que mostram que enfermeiras, devido aos turnos, elas apresentam maiores chances de ter câncer de mama. Então, quando a gente fala que o sono regulado, ele é essencial para o processo de aprendizagem, para a fisiologia de uma forma geral, isso é verdade. Dica de quem é profissional da área de sono: faz uma rotina e permanece com essa rotina até mesmo no final de semana. Sabe por que que a segunda-feira é tão difícil? É porque a gente desregulou todo o nosso ciclo de sono-vigília. E aí você tem que regular tudo de novo. Então, não precisa acordar às 6:30 da manhã, 5:30 da manhã, né? Eu não tô falando isso. Né? Acorda às 7, mas tenta manter uma rotina de sono, gente. Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. 8 horas é o ideal. 7, tamo ok. 6, ó, Thiago, é o limite pro prejuízo. Menos de 6 é prejuízo cognitivo e fisiológico. Não sou eu que tô falando, é a neurociência, tá? Então, assim, pelo amor de Deus, não achem que dormir é perda de tempo, tá bom? Olha aí o Thiago maluco, gente. Thiago, menino, eu amo dormir, galera. Adoro tirar soneca. E fica aí a dica para vocês. A soneca, né, após o almoço, é maravilhosa. Mas não é a soneca de acordar 5 horas da tarde. Se vocês podem, tá? Se vocês têm esse privilégio de dormir, poder dormir depois do almoço, eu recomendo uma soneca de 20 minutos. Aumenta muito a produtividade, tá bom? Como que vocês saem. Opa, deixa eu ver. Mas não é por questão de produtividade, Thiago? Então conta pra gente. Por que que você não gosta de dormir? Quero saber. Conta aí. Pessoas, aumenta muito a produtividade depois da soneca, tá? Isso é comprovado cientificamente. Então, se você pode tirar a tua soneca, coloca teu celular aí. Como que você sabe que você tá privado de sono? Se às 11 horas da manhã você tiver com sono, você tá privado. Porque é uma hora do dia em que é pra gente estar no estado de alerta grande. Então, você sabe que está privado de sono, tá bom? Galera, níveis de dopamina podem alterar, então também, né? Se eu tenho ali um nível de dopamina. A Ana falou: você é a única pessoa que que eu odeia dormir. Né, Ana? Não é, Ana, não é. O Thiago não é o único, viu, Thiago? Aqui eu vou te defender. Tem várias pessoas, Ana, que não gostam de dormir. Pode parecer uma coisa louca, né? Pra gente que somos pessoas boas de cama que gostam de dormir. Mas existe muita gente que não gosta, viu, Ana? Pode, conheço, já vi muita gente falar que não gosta de dormir. Eu também fico chocada. Isso pra mim nunca foi, tipo, um problema dormir. Gente, falando em soneca, vou trazer pra vocês aqui um grande dormidor. Olha o grande dormidor Francisco. O Francisco vai conversar com você, Thiago. A cara dele, gente. A mamãe tá trabalhando, meu amor. O Francisco é um grande dormidor, um felino que dorme pelo menos umas 18 horas por dia, galera. Cheirosinho, fedidinho. Vai lá que a mãe tá trabalhando agora. Ele sobe aqui pra dar um alô, gente. Eu também, eu adoro. Pessoas, o estresse, logicamente, né? Quando a gente tá mais estressado, a gente tem uma alteração no nível de dopamina e no nível também aí da persistência do comportamento, né? De estudo. Atividade física, eu vou falar com vocês, nutrição, fadiga mental. Então, assim, se eu estou exausto mentalmente, não adianta eu continuar me esforçando para continuar estudando, né? Porque a minha motivação vai ser zero, tá? Emoção, ambiente de trabalho e metas claras. Mas aqui eu quero falar sobre algumas coisas que eu quero detalhar. Como eu já falei para vocês, nós temos aqui o caso da privação de sono. Então, a privação de sono vai diminuir o sistema dopaminérgico, o que vai diminuir, então, a nossa motivação e o nosso bem-estar. Isso diminui também, isso altera o humor, tá bom? Privado de sono. Fica menos sensíveis às motivações externas. Quando a gente tá privado de sono, o chocolatinho não tem o mesmo gosto. Eu assistir o filme como efeito, né, como recompensa, não vai ter o mesmo gosto, tá? E
tem um menor controle de impulsividade. Quando a gente está privado de sono, a gente fala, gente, vou estudar não. Hoje deixa pra lá, vou fazer malemar aqui 5 exercícios. Então, olha como a privação de sono, ela pode alterar o seu comportamento de autodisciplina, tá? Maior sensibilidade, né, às recompensas imediatas. Então, assim, cara, vou fazer assim. Olha, eu ia comer o chocolate depois que eu terminasse o estudo de história. Ah, eu vou comer agora. Deixa pra lá. Entende? Que você quer a recompensa mais imediata, você não consegue esperar por aquela recompensa. Percepção alterada do esforço. Nossa, hoje estudar tá tão difícil. Menina, hoje estudar para ganhar aquele chocolate tá assim, difícil demais. Então você tem uma alteração desse esforço. Até mesmo porque quando você tá privado de sono, você tem um desgaste, uma fadiga mental muito maior, porque o teu corpo precisa descansar, tá bom? Desmotivação e fadiga, como eu falei para vocês, relacionados aí ao aumento de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá bom? Continuando aqui, atividade física. Vou bater nessa tecla. Atividade física libera dopamina. Larissa, mas eu não tenho tempo, Larissa. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou pagar uma academia ou ficar horas numa academia? Não tô falando isso, tá? A gente tá falando de exercício regular. Então, eu vou todos né, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda 150 minutos de atividades semanais, tá? Moderadas, ou 75 minutos de atividades físicas intensas. É algo regulado. Então, eu vou fazer ali é, todos os dias, pelo menos ali, 3 vezes por semana, 40 minutos de caminhada. Então é importante a gente ter algo regular, tá bom? Libera as endorfinas que vão ajudar também na sensação de bem-estar. Reduz aí o estresse, o cortisol, que pode ser um empecilho na hora da gente focar a atenção. Melhora fluxo sanguíneo cerebral, então vai levar mais glicose, mais oxigênio para o sistema nervoso, para aumentar a produção de ATP e ajudar, então, no processo de aprendizagem e memorização. Ativa mais o córtex pré-frontal, então você vai saber lidar melhor com as distrações internas e externas, tá bom? Você vai conseguir planejar mais o seu dia, a sua rotina de estudo. Regula o humor através da serotonina, regulação da fadiga mental, então ajuda a você ter uma menor fadiga mental, tá? Melhora a qualidade de sono, olha como tudo tá interligado, tá? E reforço e disciplina. Então, quando a gente tem hábitos regulares de atividade física, isso ajuda a gente a regular os nossos hábitos de estudo e de trabalho, tá bom? Continuando, nutrição, galera. É muito importante ter a nutrição regulada. Então, o córtex pré-frontal, ele corresponde a menos de 2% do peso corporal, mas ele gasta mais de 20% da glicose corpórea, tá? Então, olha a importância de você ter uma alimentação adequada, tá bom? Nada de fazer jejum intermitente, nada de fazer né, aí uma dieta restritiva, se você não tem nenhum problema, logicamente, né, gente? Para estudar, isso não é ideal. A hipoglicemia pode ativar a amígdala, que é uma área relacionada ao estresse e à ansiedade, tá bom? Vitamina B, né, do complexo B, magnésio, ferro, ômega 3, ômega 6. Ômega 3 e ômega 6 são lipídios essenciais que vêm da dieta. Eles são fundamentais para atividade cognitiva. Ah, então se eu tomar mais, eu vou bombar? Não, gente. Pelo amor de Deus entender que tudo isso vai demandar de uma análise de exames com acompanhamento médico. Se você tem falta, aí você repõe, porque essa falta pode prejudicar o seu desempenho cognitivo. Mas se você já tem os níveis adequados, não é tomando a mais que você vai melhorar mais ainda a performance. Não, tá bom? Não é assim que funciona.
E aqui nós temos a rotina de estudos, né? Que eu já falei na última aula e reforço, tá, gente? Definir metas claras. Ah, vou estudar geografia. Não. Vou ver a aula, vou fazer 5 exercícios, vou fazer um mapa mental. Galera, tem que ser claro, tem que ser descrito, para você entender o que você precisa fazer, tá bom? Criar um cronograma realista. Ah, hoje eu vou estudar das 7 às 10 da noite. Será? Será que vai compensar fazer isso? Será que você vai conseguir? Talvez você consiga, não sei. Mas será que você vai conseguir estudar tudo isso? Será que não compensa diminuir as horas de estudos e aumentar a qualidade? Será que não compensa estudar menos matérias no mesmo dia para dar conta, tá? Priorizar matérias mais difíceis. Então, se vocês têm mais dificuldade, colocar um tempo maior para esse conteúdo do que para outros conteúdos, tá? Estabelecer horários fixos. Sempre vou começar a estudar às 8 da manhã. Vou parar ao meio-dia para fazer o meu almoço. Vou voltar a 1h30. Vou fazer o almoço e dar um pouquinho de descanso, uma soneca para mim. 1h30 eu volto e paro às 3h30. Café da tarde, meia hora de descanso. Entende? Fazer esses horários estabelecidos. Lógico, gente, que a gente pode ter uma flexibilidade. Falar, nossa, hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, comecei 8h20, mas é entender que manter uma rotina é algo que ajuda muito na disciplina, tá bom? Usar técnicas de revisão ativas, então, fazer revisão com Kahoot. Eu vou ver se eu vou disponibilizar para vocês uns Kahoots, para vocês fazerem revisões, tá? Fazer revisão com autoexplicação, fazer revisão com interrogatório elaborado. Galera, o chat GPT tá aí. Bora! Ó, chat, quero fazer uma técnica de estudo ativa. Elabore para mim perguntas, então, um interrogatório elaborado sobre fotossíntese. E só coloque as perguntas. E só no final você coloca respostas e aí eu vou lendo as perguntas e eu mesmo vou respondendo e depois eu vejo a resposta. Gente, a tecnologia tá aí. Quantos, vocês não têm aí um monte de aplicativo, de jogos também, de biologia, não sei, ou de outros conteúdos? Usa aprendizagem ativa, isso também é legal, tá? Alterar períodos de descanso, como eu falei para vocês, prática de exercícios e simulados. Então, o que vocês têm aqui depois da aula, é ideal que você faça o exercício. O simulado, faça, né, no momento que nós estipulamos, né? Siga o cronograma de simulados, tá? Evitar distrações das redes sociais, então deixar aquele celular longe, tá? Manter o ambiente organizado, pelo amor de Deus. Vamos arrumar o quarto, vamos arrumar a nossa mesa, tá? Então vamos deixar o ambiente organizado, porque isso motiva a nossa, o nosso estudo, tá? Cuidar do sono e da alimentação, já reforcei isso para vocês, tá bom? Utilizar recompensas para manter a motivação. Então, essa semana, no final de semana, eu vou sair com minhas amigas. Então, esse vai ser meu efeito reforço, é minha recompensa. Ou no final do dia, eu vou sair para tomar aquele sorvete. Ou enfim, não sei, galera, que recompensa que vocês. Vou assistir o filme que eu quero, vou no cinema, tá? Então, aí, incluir pausas, estratégias, que é a técnica Pomodoro é muito utilizado para quem tem dislexia e TDAH, que é estudar de 25 minutos em 25 minutos, tá bom? Revisar o conteúdo regularmente, e aí eu coloco para vocês revisarem com os módulos. Terminou o módulo bioquímica, vai lá e assiste revisão de bioquímica. Isso é bem legal, tá? Faz um mapa mental depois, beleza? Buscar variações de métodos de estudo. Mapa mental, flashcard, aplicativos em geral, chat GPT, interrogatório elaborado, ler uma apostila, ler um livro, fazer o resumo. Vamos fazer questões, fazer simulados, fazer grupos de estudos. Gente, vamos aí então, como é que fala? Fazer várias técnicas diferentes. Beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá?
Eu só vou Professora, parar, eu só vou parar de gravar e aí eu deixo vocês fazerem as perguntas, tá bom? Peraí. Stop share. Para quem vai assistir a aula gravada, galera, ficamos por aqui.